Nunca roubou porque sabe que a polícia vai arrebentar. Nunca fez aquilo porque tem alguém filmando. E agora que tem câmera em tudo quanto é rua, em tudo quanto é lugar, eu não faço. Isso não é ser livre. Isso é viver proibidamente. Jesus nos chamou para que tenhamos liberdade nele. E não se sentir impedido. Ah, como eu queria, como eu gostaria, mas não me deixam fazer. Aleluia! Aí a pessoa bate no peito: eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo, não traio. Aí pensa: então eu sou liberto. Os fariseus também poderiam dizer isso. Os judeus do dia de Jesus também poderiam dizer isso. Muitas coisas que os gentios não faziam, eles também não faziam. Aliás, os gentios eram muito mais pecadores nesse sentido da prática. Mas Jesus, quando olhou para os judeus, falou: vocês têm por vosso pai o diabo, vocês pensam que é filho de Deus, vocês é escravo do pecado, vocês são hipócritas, hipócrita e mentiroso é a mesma coisa, né? Vocês são hipócritas, são mentirosos, vocês vão para a casa das viúvas com pretexto de campanha de oração, fica lá o dia inteiro, para depois ir embora com tudo que ela tem, com a cara de espiritualidade. Vocês jejuam, vão para as praças e ficam com a cara desfigurada. Vocês não nem ungem a cabeça desse dia. Vocês não lavam o rosto para que alguém olhe para vocês como piedosos. Jesus falou: olha, quando vocês for jejuar, unge a cabeça de vocês. Era o costume dos judeus. Lava o rosto. Não é que estava dizendo que você não pode dizer para alguém que está jejuando. A ideia não é eu proibir dizer. A questão é: não precisa. Quando for fazer, não precisa dizer para todo mundo com a cara desfigurada, cara de fome, que está jejuando. Simplesmente siga a sua vida normal. Não precisa ser hipócrita. Eles eram muito religiosos, jejuavam 2 vezes por semana. Não está na lei de Moisés, foi eles mesmos, segundo a tradição, que colocou isso na lei de Moisés. Por regra, era 1 vez por ano. Em circunstanciais, eles tomavam a decisão de jejuar, mas por regra, 1 vez por ano, no dia da expiação. Mas eles queriam ser melhores do que a própria lei de Moisés. Com as suas tradições, a lei de Moisés já tinha cerca de 613 regras, mandamentos de várias naturezas. E eles vinham com mais tradição do que a lei de Moisés, jejuando 2 vezes por semana. E Jesus conta uma parábola para dar uma flechada neles, falando do publicano e do fariseu. Do publicano e do fariseu que vai orar. E o fariseu fica lá: ó Senhor, a oração bonita, a oração teológica. Senhor, eu te dou graça por isso, por aquilo, eu nunca fiz isso, não faço aquilo, e eu nem sou que nem esse miserável que está aqui comigo. Aí o outro não teve nem muita palavra. E naquela época tinha um hábito de bater no peito como sinal de contrição, de arrependimento. Diferente do Brasil, que quem bate no peito está se orgulhando. Lá eles batiam por sinal de tristeza dos seus pecados, e batiam no peito e não ousava levantar o seu rosto para o céu, mas pediu misericórdia. E este desceu justificado, e não aquele, o fariseu. E Jesus conta uma parábola baseada no comportamento cultual, ritualístico daquele povo que se achava fazendo isso, justificando a si mesmo diante dos olhos de Deus. Mas Jesus disse para alguns deles: olha, naquele dia, muitos deles vão entrar no reino, e não vocês, porque eles se achavam livres, mas eram escravos. Porque o que não fazia porque tinha uma lei que impedia. Não fazia por causa da regra, não fazia porque, olha, é igualmente aquela pessoa que desejaria trair um dia a esposa ou o esposo, mas por causa dos pepinos que vai colher, então a pessoa prefere ficar fiel diante dos olhos, mas o coração é traidor. Então, pastor Hilton, o que é ser livre? Daqui a pouco a gente chega lá. Nós, quando nos rendemos a Jesus, tem um perigo muito grande que quando a gente vai evangelizar alguém, a gente pode falar do céu e do inferno, até porque em Mateus, Jesus falou sobre mais condenação do que salvação. No entanto,
o enfoque, ou seja, você tem que ser mais enfático na questão da salvação, para que o pecador não venha para Cristo como uma fuga do inferno. Ele tem que se sentir atraído por Jesus e não fugindo para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem uma palavra que Jesus usa de forma metafórica para os seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Sal, ele está dizendo, o sal flutua, o sal preserva, o sal conserva, e uma das qualidades do sal é produz sede. Por nossa vida, pelo brilho de Jesus em nós, pelo poder de Deus em nós, os pecadores que são alcançados pela palavra através da nossa vida ou da nossa conduta, ele vai sentir sede de Jesus, se sentir atraído a Jesus. E quando ele vai até Jesus, se ele é verdadeiramente liberto, ele vai dizer: eu estou servindo a Jesus, que é fazer o que é certo, não porque me proibiram fazer o que é errado. Eu estou servindo a Jesus por causa dos céus, e não por fuga do inferno. Porque muita gente se alegra, chora, fala, tem línguas estranhas. Mas se não existisse inferno, muito de nós queria saber desse negócio de Jesus, era coisa nenhuma. Está fugindo do inferno. O inferno é real. Quem desviar de Deus, não for para Deus, vai para lá. É claro, tem um lugarzinho para cada pessoa que não quiser. Jesus não quer ninguém lá no céu que não quer morar eternamente com ele. Mas a vontade dele é de nos apontar ao céu. Desde o princípio que Deus mostra o caminho da perdição e o caminho da salvação, bênção e maldição, e dá-nos o direito de escolher para onde você quer ir. Será um lugar de bênção se você escolher o caminho da bênção. Maldição para quem escolher a maldição. Mas infelizmente muitos de nós escolhem a maldição, porque não está querendo ser livre. Porque ser livre no ponto de vista bíblico precisa de critérios, e os critérios são postos por Jesus. Não sou eu que escolho o tipo de liberdade que eu vou adquirir. O verdadeiramente liberto é aquele que diz assim: olha, eu posso escolher fazer ou não fazer, mas eu decidi fazer o certo, ainda que eu poderia fazer o que é errado. O apóstolo Paulo diz o quê? Em uma das suas cartas: tudo me é lícito, tem muitas coisas que eu poderia até fazer, mas não é conveniente a mim. É incompatível com o novo mundo, com a nova vida, com a nova pessoa que eu sou. Jesus disse: vós não sois deste mundo, assim como eu não sou. E por causa disso o mundo odeia você, assim como eles também me odeiam. Vocês não sois deste mundo. Se fosse do mundo, o mundo trataria do que é seu. Você não pertence mais a esse mundo, foi desconectado desse mundo, pertence ao reino do céu. Então é incompatível com a nossa vida. O pecado é incompatível com a nossa vida. Por que você não faz? Porque isso é incompatível comigo. Não dá certo comigo. Eu tenho algo mais precioso. Eu sei que bate na porta do nosso coração, porque ainda temos as inclinações herdadas que veio de Adão. Mas veja o que a Bíblia fala em Colossenses, que nós temos que decidir. Temos que decidir a quem vamos seguir. Colossenses 3 e verso 3: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais? Ligado ao quê? À prostituição, que todo sexo fora do casamento, impureza,
o apetite desordenado, a consciência, que é o desejo fora do normal, relacionado geralmente pela área da sexualidade, a avareza, que é apego ao dinheiro, não oferta nem quando sobra, que é a idolatria. Idólatra é todo aquele que valoriza muito algo, que ele deveria valorizar Deus, ele valoriza alguma coisa, mulher, filho, dinheiro, e a avareza aqui está ligado ao dinheiro, a bens materiais. Isso é idolatria, e os idólatras não vão para o céu. Pelas tais coisas vem a ira de Deus, porque quem faz isso? Sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, antes de se converter, antes de conhecer a Cristo, andaste, quando viveis nela. Essas coisas não faz parte mais da vida do cristão. O cristão já não pode ser mais avarento. Isso era uma vida do passado, porque agora nós devemos fazer o quê? Quando ele fala assim, olha, mortificar significa fazei morrer essas coisas. Nós temos que destruir essas coisas. Nós não podemos dar ouvido a essas coisas. O livre em Cristo é aquele que diz: Deus me deu uma nova vida, eu sei do certo e do errado, e eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha. Porque o que Ele tem para mim é muito melhor do que as oferendas que o mundo me apresenta. Nós temos que ter um sentimento